Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino em toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Versículos 32 e 33. Mas aprendei a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, às portas. O Evangelho do Reino, que inclui o Evangelho da Graça, introduz as pessoas não somente na salvação de Deus, mas também no reino dos céus. O Evangelho da Graça enfatiza o perdão do pecado, a redenção de Deus e a vida eterna. Ao passo que o do reino enfatiza o governo celestial de Deus e a autoridade do Senhor. Esse Evangelho do reino será pregado em toda a terra, para testemunho a todas as nações antes do fim dessa era. Portanto, essa pregação, representada pelo cavalo branco do primeiro selo em Apocalipse, capítulo 6, versículos de 1 a 2, será um sinal da consumação dessa era. Quando a pregação do Evangelho do Reino a todo o mundo for cumprida, perceberemos que os últimos 3 anos e meio estão para começar. Antes dessa pregação, muitas outras coisas terão de acontecer, mas essas coisas não são os sinais do final da era, pois ao falar sobre elas, o Senhor disse que ainda não era o fim. Por isso, a pregação do Evangelho do Reino a toda a terra será o único sinal do fim desta era. A figueira representa a nação de Israel. Em Mateus capítulo 21, versículos de 18 a 20, a figueira, o símbolo da nação de Israel, foi amaldiçoada pelo Senhor e secou, porque não produziu fruto para ele. Os judeus perderam a sua nação e foram dispersos. Segundo as profecias da Bíblia, contudo, os judeus restaurarão a sua nação. A palavra do Senhor acerca do ramo da figueira se tornar tenro e brotar folhas refere-se a isso. O Senhor disse que a sua vinda estaria próxima quando Israel, a figueira, se tornasse tenro e brotasse folhas. A restauração da nação de Israel é outro sinal da segunda vinda do Senhor. A figueira, tipificando a nação de Israel, foi amaldiçoada em Mateus capítulo 21, versículo 19. Ela passou por um longo inverno, desde o primeiro século até 1948, quando a nação de Israel foi restaurada. Isso foi seus ramos tornando-se tenros e brotando suas folhas. Tornar-se tenra significa que a vida voltou, e brotar folhas significa atividade exterior. O inverno significa o tempo da seca, a época da tribulação. Capítulo 24, versículos de 7 a 21. O verão significa a era do reino restaurado, em Lucas, capítulo 21, versículos de 30 a 31, que começará na segunda vinda de Cristo. Israel é um sinal para nós, assim como a pregação do Evangelho do Reino é um sinal para os judeus. Quando os judeus virem a pregação do Evangelho do Reino, eles perceberão que este é um sinal da tribulação vindoura. Da mesma forma, Israel, como uma figueira, nos é um sinal da volta do Senhor. Os discípulos perguntaram ao Senhor sobre o sinal da sua vinda e sobre o sinal da consumação da era. Na sessão anterior, o Senhor dá o sinal da consumação da era. Este sinal é a pregação do Evangelho do Reino. Agora o Senhor dá um outro sinal, o sinal da sua vinda. Este sinal é a figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e aparecem as folhas, sabemos que o verão, a total restauração do reino messiânico, está próximo. No que se refere à população e à geografia, ainda não houve uma plena restauração de Israel. O Senhor é soberano.
a restauração da nação de Israel está se tornando mais e mais plena. Na época do milênio, ela atingirá a plenitude.